Olá, boa noite. Seja muito bem-vindo ao ND, que hoje vai falar sobre flexibilização da quarentena. Os prefeitos da região conseguem reclassificação e Baixada Santista enquadrada na fase laranja. Sobre toda essa mudança, a gente conversa hoje com o prefeito de São Vicente, Pedro Gouveia. Boa noite, prefeito. Tudo bem? Seja muito bem-vindo ao ND. Olá, Roberta. Boa noite a todos os amigos do ND. Um prazer enorme poder estar aqui falando com vocês sobre a cidade de São Vicente, sobre todas essas questões que envolvem o enfrentamento ao Covid. Fim de semana conturbado, a gente conseguiu reverter, mas vamos falar um pouquinho primeiro agora sobre a primeira decisão do governador, prefeito, que foi optar pelo enquadramento da Baixada Santista na faixa vermelha, ou seja, somente abririam os serviços essenciais até o dia 15 de junho. A gente permaneceria como estava, né, há quase 70 dias, nesse isolamento social. Essa decisão, o senhor acredita que foi uma decisão política ou realmente houve um equívoco em relação aos números? Roberta, eu acredito que não foi, uma questão política, mas sim erro. O governo do estado tem cometido alguns erros e esse foi mais um dos erros que o governo do estado cometeu ao lançar números da Baixada Santista que não são os números reais. Imediatamente os prefeitos, percebendo esse equívoco por parte do governador do PSDB, do estado de São Paulo, João Dória, nós apresentamos os números. 3 prefeitos foram a São Paulo, marcaram reunião com o secretário Marcos Vignoli, que prontamente se colocou à disposição, e lá os prefeitos, representando toda a Baixada, mostraram que os números estavam de fato equivocados e que os números da Baixada, embora sejam preocupantes, mas nós não estamos numa faixa vermelha, e sim numa faixa laranja, podendo vir a flexibilizar aqui na Baixada Santista a retomada da economia da nossa região. Em algum momento, prefeito, a gente pode dizer que os prefeitos da nossa região se sentiram injustiçados, ainda mais quando no primeiro momento a capital estava como fase laranja e a Baixada Santista fase vermelha? Essa foi a nossa grande surpresa. A capital falava em lockdown, a capital, com os números críticos, sendo o grande epicentro do estado de São Paulo em relação ao Covid. De repente, ela está numa faixa muito melhor do que a Baixada Santista. Isso, obviamente, que trouxe uma frustração no primeiro momento, porque todos os prefeitos estão trabalhando muito, todas as nossas equipes de todas as cidades feito um trabalho aqui heróico, buscando soluções, buscando a cada dia criar situações de combate ao Covid para que a gente consiga alcançar um patamar melhor. E, de repente, vem essa notícia do estado de São Paulo. Mas, graças a Deus, essa já é uma situação resolvida. Agora nós precisamos, com consciência, com muita tranquilidade, com calma, tomar as decisões para elaborar e iniciar essa reabertura da economia na Baixada Santista. Em São Vicente, iniciamos essa retomada com muita segurança, com muita cautela. É algo que a gente já estava planejando há algum tempo e estamos fazendo isso junto com os comerciantes, junto com a associação comercial, para que a gente possa ter êxito nessa nova fase que nós vamos enfrentar. Só para a gente entender, prefeito, apesar de ter sido acordado com o governo do estado no final de semana, o decreto oficial que tira a Baixada Santista da faixa vermelha e passa para a faixa laranja só acontece a partir de quarta-feira, correto? Correto. Agora é uma questão de trâmite, de burocracia, porque os números já foram comprovados. E diante disso nós temos que caminhar e trabalhar para que as soluções apareçam. A cidade de São Vicente, ela apresentou na Câmara, na última quinta-feira, um projeto de lei, onde foi aprovado pela maioria dos vereadores, onde nós iniciamos nessa semana a retomada da economia. Lembrando que, nesse primeiro momento, nós estamos autorizando aqueles comércios essenciais, aqueles que, de certa forma, já estavam abertos. E, com isso, a gente está criando uma série de regramentos, uma série de normas, e lembrando a todas as pessoas que isso não faz com que nós saiamos da época de quarentena, do isolamento. Muito pelo contrário. As pessoas que puderem permaneçam em casa, ao sair de casa vão usar máscaras. A gente continua com todas aquelas premissas iniciais para que as pessoas se resguardem e cuidem da saúde. Mas nós precisamos também fazer alguns movimentos em direção da retomada da economia, porque também é muito importante.
Eu acho que esse é um ponto importante, prefeito, a gente mencionar, porque assim que foi falado que a Baixada Santista tinha se enquadrado na faixa laranja, parece que, de certa forma, houve uma flexibilização geral da quarentena. Por que eu falo isso? A gente teve em várias cidades da nossa região um final de semana que não condiz com o isolamento social, né? Isso não só em São Vicente, mas São Vicente, em Santos, em Praia Grande, que causou até uma certa irritação do prefeito de Santos quando ele viu a orla da praia lotada. Quer dizer, o fato da gente ter essa possibilidade agora do gestor, do prefeito, poder tomar as suas decisões, não quer dizer que está tudo liberado, né? Esse é o grande problema da conscientização nesse momento. Prefeito, me ouve? Seu papel, a gente precisa, nesse momento, que as pessoas exerçam sua cidadania. Nós entendemos que todo mundo já está, de certa forma, incomodado com esse período de isolamento, de quarentena, as pessoas dentro de casa, mas não dá para a gente relaxar, não dá para a gente achar que é momento de festa, de lazer. Precisamos todos tomar os devidos cuidados. E é necessário que cada um dos cidadãos tenha essa consciência. Esse é um trabalho que a prefeitura precisa muito nesse momento, da cooperação das pessoas. A irritação do prefeito Paulo Alexandre em relação a posicionamento das pessoas, irem à praia esse final de semana, foi de todos nós somos totalmente solidários ao desabafo do prefeito Paulo Alexandre, que é presidente do Condesv, que tem feito um brilhante trabalho à frente dos 9 municípios, nos representando, mas esse momento de desabafo dele foi exatamente aquilo que todos nós queríamos externar. As pessoas, elas não podem ir para a praia para lazer, as pessoas não podem, nesse momento, achar que todo mundo pode ir para o centro da cidade, começar a fazer suas compras, até porque não são todos os comércios que estão abertos, tudo isso vai ser feito gradativamente. E o sucesso de passar de uma fase para outra dependerá dos números, desses critérios estabelecidos pelo Estado e que a gente tem que respeitar, que a gente precisa trabalhar em conjunto, que é número de óbitos, de pessoas contaminadas, número de leitos, de vagas, enfim, tudo isso tem que ser levado em consideração. Então, essa participação, esse auxílio da população nesse momento é fundamental. Não dá para jogar tudo nas costas do poder público e as pessoas ficarem nos cobrando fiscalização na praia, nos bairros, em todos os cantos da cidade. Vamos fazer isso. Hoje, nós iniciamos o dia com 130 pessoas no centro da cidade, uniformizadas, distribuindo máscara, álcool gel, informando as pessoas, orientando as pessoas, mas tem que ter a boa vontade das pessoas. Então, vamos pedir, vamos reforçar esse trabalho de conscientização. São Vicente, até então, tem sido uma das cidades que mais desponta, que aderem ao isolamento social. E nós precisamos continuar dessa forma. Precisamos entender que não acabou a pandemia, que não acabou o período de isolamento. O que nós estamos fazendo é uma construção de reabertura do comércio na cidade. E para que isso tenha sucesso, é necessária a colaboração de todo mundo, entendimento de todo mundo da seriedade desse momento que a gente vive. Eu sempre tenho falado que nós temos 2 assuntos importantíssimos sendo tratados. Um, que é a questão, que todo mundo sabe, a vida está em primeiro lugar, vamos trabalhar em cima disso, vamos procurar fazer da melhor forma possível que a gente preserve as vidas. Mas nós precisamos também, com responsabilidade, trabalhar a economia, a reabertura da economia. São balanças diferentes que a gente tem que colocar essas 2 medidas, mas que precisam trabalhar em conjunto e as 2 com muita seriedade, muita responsabilidade, de todos, do coletivo. Não é um fazendo por todos, mas são todos fazendo por todos. Então, precisamos, nesse momento, estar unidos, trabalhando para que a gente possa enfrentar essa pandemia com responsabilidade. E isso nós temos feito aqui na cidade de São Vicente e pedimos para que todos possam nos ajudar em cada um dos municípios aqui da região, para que a gente continue com números positivos, para que a gente continue podendo avançar nessa questão. A gente vai para um rápido intervalo e, na sequência, a gente fala um pouquinho mais sobre a retomada do comércio em São Vicente e os números da Covid-19 na cidade. É só um minutinho, não saia daí, eu volto já já.
O ND está de volta e o nosso assunto de hoje é flexibilização da quarentena na nossa região. E sobre esse assunto eu converso com o prefeito de São Vicente, Pedro Gouveia. Prefeito, a gente está falando sobre essa retomada do comércio. Como é que fica, então, o comércio a partir do dia 1º de junho? Hoje a gente inicia uma retomada especificamente na cidade de São Vicente. Isso o senhor já determinou antes mesmo da renegociação com o governador no final de semana, né? No final da semana passada já tinha se traçado algo em relação à cidade de São Vicente, correto? Nós temos, Roberta, feito um planejamento da retomada das atividades econômicas na cidade de São Vicente já há algum tempo. Uma construção de um trabalho feito entre comerciantes, prefeitura, diversas secretarias, associação comercial. Na última semana, encaminhamos um projeto de lei à Câmara, que submeteu às comissões, colocou em votação, foi aprovado pela maioria dos vereadores. Isso nos respalda e nos dá conteúdo para que a gente tome essas decisões. Não é uma decisão apenas política, mas uma decisão respaldada em critérios técnicos, em todos os mesmos critérios que o Estado tem usado para classificar as regiões, as cidades. Nós fizemos isso na cidade de São Vicente, nos permitindo, nesse primeiro momento, nessa primeira fase de abertura das atividades econômicas, que a gente ponderasse algumas questões, que a gente criasse regras e, gradativamente, a gente possa passar para outras fases. Sendo que todas essas fases dependem do sucesso desses números, desses critérios que serão acompanhados diariamente, do comportamento da própria sociedade. Diante disso, a gente vai ampliando as fases. A primeira fase iniciou dia 1º de junho, hoje. A segunda fase a gente entra no dia 8 de junho, a terceira fase no dia 20 e a quarta fase dia 10 de julho. Essas 4 fases que vão nortear os próximos movimentos em relação ao avanço das atividades econômicas aqui na cidade de São Vicente. Agora, isso tudo, prefeito, tendo em conta essa responsabilidade com a vida, com a saúde. Ou seja, se os números subirem, a gente pode ter um retrocesso em relação a esse avanço da reabertura do comércio. Por isso, o nosso pedido à sociedade, que todos entendam e compreendam que cada um tem a sua responsabilidade. Porque nós, em momento nenhum, iremos fazer queda de braço para não retroceder. Se necessário for, nós iremos retroceder. A gente sempre tem ponderado, falado, que a vida está em primeiro lugar. Embora a economia tenha sua importância, o seu valor, o seu peso, que a gente até diz que tem que estar numa balança diferente dessa medida pela vida, porque essa balança da vida, ela não tem nenhuma outra questão que possa ser comparada a ela. A vida está em primeiro lugar, mas a gente precisa trabalhar a questão da retomada econômica. Porém, se houver qualquer desajuste, se houver qualquer problema no meio do caminho e nós entendermos que nós temos que dar um passo atrás, 2 passos atrás, faremos isso com a maior tranquilidade, porque nós precisamos preservar as vidas. Se todos ajudarem, eu tenho certeza que a gente vai passar de fase, que a gente vai conseguir cumprir as nossas metas, vai atingir a cada uma dessas metas, mas é um trabalho de todos nós. Eu ressalto isso, não é um trabalho apenas do poder público. Nós vamos criar as regras, fiscalizar, colocar a nossa equipe nas ruas todos os dias, mas é necessário que cada um contribua, entendendo que ainda permanecemos em isolamento, que as pessoas em grupo de risco precisam continuar em casa. Ao sair de casa, a gente dá aquela dica, aquele toque para todos, vamos usar máscaras em todo o tempo. Não vamos bobear e nem tirar o sinal de alerta nesse momento tão sério e esse momento que é tão importante. Essa retomada, ela tem uma importância muito grande. Se todos nós compreendermos a importância dessa retomada, tenho convicção que nós superaremos essa fase, passaremos para a segunda fase com bastante êxito, mas é necessário a cooperação de todos. Então, vamos entender um pouquinho das fases, prefeito. O senhor falou em 4 fases. Essa primeira fase, essa semana do dia 1º de junho, o que abre e o que ainda não foi flexibilizado? Eu vou dar alguns exemplos aqui. Essa primeira fase, do dia 1º, entram aqueles comércios essenciais que já estavam em funcionamento na cidade de São Vicente e em outros lugares. A partir do dia 8, nós já temos algumas outras atividades
que passam a funcionar, assim como shopping, academias e galerias populares, camelódromo. Mas é importante a gente também falar que todos esses estabelecimentos comerciais, todas essas atividades, elas voltam com critérios. Todas elas voltam com uma série de atenções, como capacidade de circulação dentro do espaço, com medição, aferição de temperatura das pessoas. Não será autorizado nessa segunda fase abertura de restaurantes, de bares, de similares. Praça de alimentação de shopping não abre. Os shoppings já abrem no dia 8. E a praça de alimentação? As galerias e os shoppings populares, camelódromos, já estarão abertos no dia 8, na segunda fase. A praça de alimentação do shopping, prefeito, abre na segunda fase? Não abre, não abre. Praça de alimentação de nenhuma das galerias, shopping, de lugar nenhum. Somente para delivery e drive-thru. O camelódromo... Continuam as mesmas regras. Aí, no dia 20 de junho, a gente autoriza bares, restaurantes e similares, e aí entram as praças de alimentação com 30% da sua capacidade. E no dia 10 de julho, nós faremos uma leitura de todo o comércio aberto, e aí a gente vai começar a estudar novas possibilidades. A exemplo de atividades culturais, de atividades de lazer. Nesse primeiro momento, nenhuma dessas atividades estão autorizadas. Nesse primeiro momento, só mesmo aquilo que a gente entende que é essencial à economia e essencial no nosso dia a dia. Por que essencial no nosso dia a dia, Roberta? Eu costumo dizer que na primeira semana, alguns tipos de atividade não eram considerados essenciais. Mas após 60 dias dessas atividades fechadas, hoje elas passaram a ser essenciais. Então, nós temos que estabelecer esses serviços essenciais primeiro, para depois a gente pensar num passo futuro, que ainda eu considero até um pouco distante, da gente trabalhar as questões de lazer. A exemplo de cinemas, teatro, shows e etc. Coisas nesse sentido. Então, nesse primeiro momento, só mesmo essas atividades que nós estamos falando. Nós temos no site da Prefeitura, nas redes sociais da Prefeitura, todos os critérios, todas as atividades autorizadas, no passo a passo, para que ninguém se precipite e a gente, de repente, venha cometer erros e aí tenha que retroceder. Então, esse é um momento de muita atenção, de muito cuidado, que a gente vai fazer cada uma dessas ações com bastante controle e vamos ser bastante severos também na fiscalização. Como disse, hoje pela manhã nós tínhamos 130 pessoas se colocando como fiscais, que são pessoas que trabalham no nosso governo para poder nos auxiliar e nos ajudar a termos eficiência nessa reabertura gradativa das atividades econômicas em São Vicente. Quando a gente fala de fiscalização, prefeito, a gente fala da questão de punição. Quando foi colocada a questão das máscaras, por exemplo, foi se ventilada a questão de uma multa para as empresas de R$ 3.000. Existe já algum plano de fiscalização ou punição em relação a essa reabertura do comércio agora nessas 4 fases seguintes? Temos sido bastante rigorosos, Roberta. Eu sempre falo que a minha intenção não é sair multando ninguém. É muito pelo contrário. A gente não cria essas regras para punir. A gente cria para que as pessoas tenham elas como parâmetro e cumpram as regras. O nosso objetivo não é multar ninguém, mas obviamente que as pessoas que não respeitarem as regras serão multadas, sejam pessoas físicas ou pessoas jurídicas, ou seja, o próprio comerciante ou o próprio consumidor. Agora, é necessário que a gente tenha essa colaboração, essa compreensão de todos, que todos fiscalizem todos. Eu preciso muito do comércio. Nós estamos lançando, junto à Associação Comercial, um termo de compromisso com a Associação Comercial para que a gente não tenha que trabalhar no individual, para que a gente não tenha que trabalhar um a um dos comerciantes. São quase 9.000 comerciantes na cidade de São Vicente. Então, a gente vai ter um tipo de TAC entre a Associação Comercial, Prefeitura, Secretaria de Comércio de São Vicente, para que assim a gente consiga ser criterioso nessa fiscalização, bastante rigoroso. Eu tenho dito que,
todos os comércios estão sujeitos a penalidades. As penalidades vão desde um aviso, desde um primeiro momento onde que a gente vai, faz uma notificação, até a suspensão definitiva do alvará de funcionamento do comércio. Então, a gente precisa que as pessoas entendam que esse é um momento de bastante seriedade e que a gente vai agir no rigor da lei criada para que a gente possa cuidar e preservar as vidas. A gente vai para um rápido intervalo e, na sequência, a gente fala um pouquinho mais sobre comércio e saúde na cidade de São Vicente. É só um minutinho, não sai daí, eu volto já já. O ND está de volta e o nosso assunto de hoje é a flexibilização da quarentena e sobre esse assunto eu estou conversando com o prefeito de São Vicente, Pedro Gouveia. Prefeito, a gente estava falando sobre alguns dados do comércio, eu gostaria de entender um pouquinho agora os dados da Covid-19 na cidade de São Vicente. Quais são os números da cidade hoje? Roberta, nós temos 81 óbitos na cidade de São Vicente, nós temos visto um crescimento do número de mortes na soma desse período todo que nós temos enfrentado essa pandemia, mas a cidade de São Vicente ela tem tido aí uma média de 1 a 2 mortes dia. Alguns casos já confirmados, chegamos aí já a mais de 600 casos confirmados na cidade de São Vicente, por isso a nossa grande preocupação, por isso o nosso esforço todo em cima do combate ao Covid, criando novos leitos na cidade, tanto para UTI como para retaguarda, criando hospitais de campanha, criando uma série de instrumentos que nos possibilite, nesse momento, fazer esse enfrentamento ao Covid. A gente tem alguns dados, prefeito, do ritmo de contágio em comparação com as demais regiões do estado. A gente pode dizer que a Baixada Santista está num ritmo maior? Veja, Roberta, eu sempre tenho alegado e tenho argumentado em relação a esses números que as pessoas elas têm apresentado, que não são nem os números, mas sim as comparações que as pessoas fazem. Quanto mais testagem houver, maior número nós teremos de pessoas contaminadas. Existem muitos casos de pessoas que vão precisar ser internadas, que vão precisar de um acompanhamento mais próximo, e outros casos de pessoas assintomáticas, assim como o meu caso. Eu estou com Covid e tenho aqui ficado em casa, cumprido o meu isolamento e não tenho necessitado de um equipamento específico de saúde para me acompanhar. Estou tomando os meus medicamentos, estou fazendo o meu tratamento, depois de 15 dias eu estou liberado para poder voltar às minhas atividades. Então, essa questão desse crescimento é dado também ao grande número de testagem que tem sido feito aqui na região. Ok, prefeito, muito obrigada pelas suas informações. Sucesso, saúde aí no enfrentamento da Covid-19. Tudo de bom para o senhor. Muito obrigado, um grande abraço a todos e fica lá a dica, o isolamento social continua, fiquemos em casa, se sair, use máscara. É isso aí, muito importante. Muito obrigada. O ND fica por aqui, uma ótima noite para você. Fique agora com o Jornal da Band. Fique bem, fique em casa. Tudo isso vai passar, se Deus quiser. Até mais.